Quando se fala em recrutamento, a maioria das empresas já tem um processo bem definido, não é? Analisar currículos, fazer entrevistas, checar referências. Parece um sistema perfeito, à prova de falhas. Mas e se esse mesmo sistema, que parece tão seguro, estiver na verdade filtrando os melhores talentos sem que ninguém perceba? Pensa só que ideia desconfortável. A pessoa que tinha o potencial de transformar uma equipa inteira pode ter sido simplesmente descartada porque, sei lá, não se encaixava no molde que alguém criou. Uma história real que vamos ver agora mostra exatamente como um erro de contratação acabou por revelar uma verdade surpreendente sobre tudo isto. A nossa história acontece numa empresa com um departamento de RH super estruturado, com todos os processos no lugar. Não era uma startup improvisando as coisas, não. Era uma máquina bem oleada que um belo dia cometeu um erro. Um erro que mudou completamente a forma como viam as contratações. A sequência dos factos é tão simples que parece mentira. Por engano, a pessoa errada recebe a chamada com a oferta de emprego. Para evitar constrangimentos, a empresa pensa: ok, vamos mantê-la só durante o período de experiência e depois a gente desliga. Mas o que aconteceu a seguir foi um choque para toda a gente. O tal colaborador acidental não só cumpriu as metas, como as superou de uma forma espetacular. Resultado, no final do período, não só foi efetivado, como ainda foi promovido. E foi exatamente esta a pergunta que a equipa de RH se fez. Eles chegaram a um passo de dispensar um talento incrível. Esse erro de sorte foi como um alarme ensurdecedor dentro da empresa, que os forçou a encarar uma verdade bem incômoda. O processo deles, que parecia tão robusto, tinha falhas gravíssimas. O que é que passou despercebido? Pois é, este erro de sorte acabou por expor várias armadilhas que, na verdade, existem em muitas organizações, mesmo naquelas que acham que o seu processo é infalível. Vamos dar uma olhada em que pontos cegos são esses. Quando foram investigar o processo, a empresa identificou umas falhas bem críticas. Primeiro, eles caíram na rotina, sabe? Tratavam o recrutamento como uma tarefa automática. Usavam as mesmas perguntas para toda a gente, não importava se era para um analista financeiro ou para um vendedor. Pior ainda, o perfil da vaga era basicamente uma lista de desejos do gestor, cheia de opiniões pessoais, em vez de focar no que o cargo realmente precisava. E claro, o foco era quase todo na parte técnica, no currículo, ignorando o mais importante de tudo: o comportamento. E aqui está o centro do problema. A enorme diferença entre o que um líder quer e o que a função realmente precisa. O desejo é muito subjetivo. Talvez uma má experiência com um colaborador mais novo faça um gestor pedir alguém mais velho. A necessidade, por outro lado, é objetiva. É baseada nas tarefas e nos comportamentos que realmente levam ao sucesso naquela função. Confiar só nos desejos é a receita perfeita para perder grandes talentos. Mas olha, isto não é só um problema daquela empresa. Contratar a pessoa errada tem custos muito reais, palpáveis e muitas vezes devastadores para qualquer organização. E os números são bem mais alarmantes do que se possa imaginar. Pense neste número. Uma pesquisa divulgada pelo G1 revelou que 9 em cada 10 pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas são demitidas pelo comportamento. Ou seja, contrata-se pelo currículo, mas demite-se pela atitude. É uma falha de comunicação gigantesca no processo de seleção. E o custo vai muito além do salário, viu? Existe o custo financeiro direto da rescisão e de ter que começar um novo processo de recrutamento do zero. Há a perda de produtividade, porque uma pessoa que não se encaixa na função rende menos e pode acabar por afetar a equipa toda. Tem também o dano à cultura da empresa, quando se traz alguém com valores que não batem com os da organização. E, por fim, isso prejudica a imagem da empresa lá fora. Uma alta rotatividade é um péssimo sinal para futuros talentos. Tá bom, então qual é a solução? Como é que se evitam estas armadilhas todas? A resposta está em mudar o foco. Em vez de avaliar o que uma pessoa diz que faria, avalia-se o que ela já fez no passado. E sim, existe um método comprovado para fazer exatamente isso. A solução chama-se entrevista por competências. É uma abordagem bem estruturada que parte de um princípio muito simples. A melhor forma de prever como alguém se vai comportar no futuro é analisar como essa pessoa se comportou no passado. Em vez de perguntar sobre cenários hipotéticos, investigam-se experiências reais. A grande diferença está no tipo de pergunta. Uma pergunta que não funciona é: o que faria num conflito? A resposta vai ser sempre aquela de livro, perfeitinha. Agora, uma pergunta eficaz muda tudo. Conte-me sobre uma vez em que você teve um conflito. Isto força a pessoa a partilhar uma situação real, o que torna a resposta muito mais difícil de ser inventada ou manipulada. E para ajudar a estruturar estas perguntas, pode-se usar o método CAR. É bem simples. Primeiro, o contexto. Descreva a situação para mim. Depois, a ação. E o que é que você fez especificamente? E por fim, o resultado. Qual foi o desfecho disso tudo?
O papel de quem entrevista é guiar a conversa para conseguir estes 3 elementos. Com esta estrutura, avalia-se a competência na prática e não só na teoria. E no fundo, tudo se resume a isto. Se uma pessoa já demonstrou no passado que é proativa, que resolve problemas, que sabe trabalhar em equipa, a probabilidade dela fazer isso de novo é altíssima. Currículos podem ser melhorados, respostas podem ser ensaiadas, mas os padrões de comportamento, esses são a evidência mais concreta que se pode ter. Depois de tudo isto, a reflexão final volta-se para dentro. A história daquela empresa que cometeu um erro de sorte é, na verdade, um grande aviso. Mostra que até os processos mais bem-intencionados podem, na prática, estar a filtrar os talentos errados e a deixar os certos de fora. E é esta a pergunta que fica. O método de seleção atual está realmente desenhado para descobrir o potencial escondido, para encontrar aquela pessoa que vai superar todas as expectativas? Ou está apenas à procura de alguém que preencha uma lista de requisitos técnicos e se encaixe numa ideia subjetiva de perfeição? A resposta a esta pergunta pode ser a chave para encontrar o próximo grande talento.